a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nessa minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com essa renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Bhagavad Gita, versos 1, 11 e 12. Hare Krishna. Você pode repetir, Ellen, por favor, querida? Sim. Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois, com esta renúncia, pode-se alcançar paz de espírito. Bhagavad Gita, versos 11 e 12. Você quer que eu leia o sânscrito, Devananda Prabhu? Por favor, Devi. Sim. Ataitad apyasaktosi kartumad yogam ashritaha sarva karma phalatyagam tata kuru yatatmavam shreyo hi gyanam abhyasaj gyanadyanam vishishyate gyanad karma phalatyagas tyagachanti anantaram. Muito bem. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem. Esses versos, eles vão entrar agora, nós estamos saindo de uma dinâmica, né, e entrando em outra. É como se houvesse aqui uma mudança radical no contexto da comunicação, né? Nos versos anteriores, a gente tem acompanhado aí, não é, os capítulos anteriores, né, o estado da perplexidade, né, de Arjuna, em relação à realização que ele teve do absoluto. Então, ele quer entender aqui, ele passa a perguntar ou a investigar a possibilidade de como compreender ou como ascender, né, até a condição de ser um ser capaz de realizar o Supremo. E aí, o que acontece? Ele está descrevendo a nossa situação, né? Ele descreve a nossa condição enquanto almas condicionadas, iludidas por um sistema de encantamento externo, que é a potência externa do Senhor Supremo. Todas as energias, todas as potências do Senhor Supremo são pessoais, e elas são atrativas, todas elas são magnéticas, ou seja, elas são atrativas, tá? Quando nós falamos energia, por exemplo, a gente tem a tendência de pensar em termos
de uma onda difusa, né? Como se fossem ondas difusas e sem formas. Entretanto, nós precisamos compreender que todas essas energias, originalmente, sob forma de ondas, que isso é um fato, né? A coisa toda começa com um impulso que é uma criptografia, é um desenho gráfico, um ideal intelectual, nós chamamos de matemática, e isso sofre a pressão do elemento tempo e vai assumindo, né, as formas tridimensionais que nós vemos. Então, quando essas energias elas alcançam o destino a qual elas foram programadas para ser, então elas assumem formas. Todas as energias são formas pessoais, assumem formas pessoais, né? Como, por exemplo, quando você olha no espelho, você está vendo uma forma pessoal, né? Tudo bem que essa forma ela é transitória, ela é didática, né? Ela tem uma função específica de produzir conhecimento. E aí você troca de forma, mas você sempre terá uma forma, tá? E essas formas, elas são exercícios para que você se acostume à ideia de ser um ser pessoal. Então, quando a Arjuna faz para Krishna a pergunta acerca de como realizar, de como ver, de como se relacionar com ele, então, Krishna vai dando um modelo padrão gradual para envolver todos os seres, um sistema padrão de aquisição de conhecimento que, sabe, que encaixa todas as entidades vivas dentro desse processo, inclusive aquelas que são aversivas, ou que elas são contrárias, ou que são indispostas com a ideia, né, de uma pessoa suprema. Então, para essas pessoas que são indispostas, ou, né, que não têm a aptidão intelectual de admitir a probabilidade de uma pessoa, um ente intelectual original, com capacidades transcendentes, capaz de gerar, né, uma criação nessa dimensão que nós interagimos e que nós observamos. Então, aquelas pessoas que não têm essa capacidade de boa vontade de assimilação desses dados, considerando isso uma fantasia do intelecto humano, que são, né, as pessoas conhecidas como ateístas, né, ou o pensamento ateísta, nesse caso, essa classe de entidades vivas, de pessoas, elas são convidadas, então, a fazer o quê? A olhar a forma da criação como sendo suprema, né? E essa ideia, né, atualmente, se vocês, não sei se vocês, né, fazem isso, vocês se interessam por isso, eu me interesso muito porque é o meu campo de pesquisa, né? Então, eu, assim, sou conectado com muitos canais, né, de pensadores ateus, de palestras, debates, né, de ateus, e sigo alguns canais de alguns pensadores ateus. Então, o que acontece? Normalmente, esses pensadores ateus, eles são muito ligados à biologia. Uma grande parte deles são biólogos, inclusive, né? Eles são muito encantados. O Richard Dawkins, por exemplo, né, que escreveu God Delusion, que é Deus é uma Ilusão, um livro, né, recente, mais conhecido entre os ateus, ele é biólogo, né? O Darwin, o Darwin não era biólogo, não sei se vocês sabem disso, né? Ele não tinha formação de biologia. O Darwin, ele era biólogo amador, por incrível que pareça, era um pesquisador independente, autodidata, né? Mas, enfim, essas pessoas, quando elas tiram a probabilidade de um ente consciente criador da operação, elas então caem no processo biológico, que é o que tem disponível. Eles vão ficar encantados com a forma da criação, eles vão ficar encantados como o universo foi criado, como os planetas giram, né, como a flor nasce, como as serpentes são coloridas. Enfim, o encantamento deles é com o processo biológico, que é o que eles chamam de a vida em si, né? Então, eles ficam encantados com essa energia da criação. Automaticamente, esse impulso de encantamento com a energia externa não é
uma criação estratégica dos pensadores ateístas. É simplesmente um impulso natural. Eles estão apenas seguindo o fluxo, fazendo aquilo que eles são chamados a fazer. Na ausência de um ente metafísico, você necessariamente cai no biológico. É uma questão automática, não é muito assim grandioso se encantar com o processo biológico, porque isso é natural. Você vai ter que se apegar a algo, já que o ser é um ente consciente. Então, o Krishna vai dizendo gradualmente, olha, se você não consegue visualizar a minha forma pessoal, se você não consegue conceber a minha forma pessoal, então contemple a natureza. Olha o sol, né? Olha a lua, né? Olha os peixes no mar, olha o próprio mar, o sabor da água. Sinta a brisa tocando no seu corpo. Né? Então, contemple tudo isso, que tudo isso sou eu. É como o Raul Seixas cantou, né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, né? E aí ele vai descrevendo, eu sou a luz das estrelas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tudo isso. Você me come, me cospe, me beija, né? Então, quer dizer, eu estou em toda parte, a todo momento. Então, assim, esse primeiro processo, esse impessoal, às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, para você, feche os olhos e visualize Deus. Então ela olha, visualiza Deus, aí vê o netinho, vê o cachorro brincando, né? Vê um peixinho na água, então uma flor desabrochando, ou então o nascer do sol ou o pôr do sol. Então, assim, a mente, da ausência de um ente metafísico pessoal, a mente naturalmente vai cair no biológico. Isso é automático, não é assim uma especialidade única dos seres. É um padrãozinho, cai no biológico, né? Então, como o Krishna já sabe que a mente vai cair no biológico, então ele vai dando sintomas de grandiosidade. Então, tá, a sua mente está ligada no biológico, então olhe para os Himalaias, olhe para o tubarão, para a estrela, o ar, né, dos mantras, do alfabeto. Olhe para as coisas que são, visualize, foque nas coisas que são de impacto, porque isso vai naturalmente treinar a consciência para passar a admitir grandezas. Né? Quando chega num ponto de uma grandeza metafísica, a mente humana, que é a lente, né? A lente de visão, perde o foco, embaça, né? Como você, por exemplo, quando você olha para um lugar muito distante, você fica tudo homogêneo, vira uma massa única, né? Você não consegue enxergar mais nada. Ou então, né? A lente de um binóculo ou de um telescópio, que seja, chega um momento que, mesmo o telescópio mais poderoso, né, que é o James Webb no momento, chega um momento que a lente se perde e vira só, né, fica embaçadinho. Então, se vira uma massa. Automaticamente, o que nós poderíamos dizer? Que no final de tudo se transforma numa massa homogênea, né? Mas isso é ingênuo. É só uma questão de que a lente não é suficiente para ver, né, o que tem depois dessa massa homogênea. Né? Então, por isso que a segunda etapa daqueles que têm a boa vontade de admitir uma inteligência, né, superior, um ente consciente superior, quando consegue escapar da pressão do estado biológico, cai na pressão do estado metafísico homogêneo, que é quando o ser, então, por não conseguir visualizar, né, esse ente pessoal, intelectual, esse ser consciente, existente, essa pessoa, então, a próxima etapa é cair na luz, que é natural. Então, a ideia de Deus enquanto luz não é uma ideia elaborada, assim, altamente sofisticada, ela é simplesmente automática, é um padrãozinho. O ser escapa do biológico e cai no homogêneo. É natural, isso é uma sequenciazinha. Esse padrãozinho já é conhecido, não é algo assim grandioso, especial, espetacular, é um padrão, tá? Os seres que não conseguem ter essa experiência metafísica de um ente homogêneo, naturalmente vai cair no biológico, tá? Aqueles que não estão nem conscientes do biológico é porque são ervilhas ainda, não conseguiram nem florescer o pensamento. Então, eles vão vivendo automático, como semi-animaizinhos, que come, né, dorme, se acasala, aguarda a decadência e entra em estado, né, de degradação e desaparecem, que é o ciclo dos animais. Quando o ser, né, transcende, né, o ciclo do animal
primitivo e passa para o animal pensante, que é o chamado homem, aí é onde ele vai, então, conjecturar a existência. Por isso que os nossos ancestrais xamânicos primitivos, os nossos ancestrais, né, em comum, a raça humana, as primeiras realizações de Deus era sempre biológica, o sol, o raio, né, o céu, as estrelas, o vento, o espírito, né, do ar, o espírito do céu, o espírito do sol. Era sempre uma realização biológica, porque a coisa começa tudo no biológico. Depois que evolui um pouco mais, aí cai no homogêneo. O homogêneo é a admissão intuitiva de que há uma força inteligente transcendente, mas que a lente não alcança a visualização desse ser. Aí cai no homogêneo. Os gregos, por exemplo, os romanos, os gregos e romanos, eles tinham centenas de deuses. Mas em toda a casa, a maioria delas, por exemplo, tinha um altar, e esse altar era para o Deus desconhecido. Quer dizer, que era o criador de todas as coisas, o Deus desconhecido. Então, aí o apóstolo Paulo, quando chegou, por exemplo, na Grécia ou em Roma, ele dizia que esse Deus desconhecido que estava faltando era o Deus dos judeus, que era o Jeová. E é claro que os romanos não aceitaram essa teoria e aí deu no que deu, né? Então ele foi preso por conta disso daí, porque ele simplesmente estava trazendo um Deus que era de uma outra tribo e tentando estabelecer como sendo o Deus supremo num ecossistema que já tinha suas definições de deuses, etc. E não deu certo nesse sentido. Só o cristianismo só conseguiu se estabelecer por forças políticas no ano 300 pelo Constantino, que foi assim, influenciado pela mãe, logicamente, né, que era devota, mas também por uma questão política, técnica, né, administrativa, que envolvia guerras, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a questão é que, passando pelos processos biológicos, o ser cai nesse processo homogêneo, cai na questão da luz. Então, Krishna já conhece esses padrões, entendeu? Se nós, atualmente, com dados estatísticos, já conhecemos o padrão, então vamos jogar aí com a possibilidade de que Krishna, sendo um ser, né, mais experiente que nós, também conhece esse padrão. E ele é responsável por criar um sistema pedagógico, para que as pessoas as almas, as consciências vão passando de um padrão para o outro, até que suas lentes vão se aperfeiçoando a ponto de serem capazes de visualizar essa pessoa. Então ele vai falando, faça assim, faça assim, faça assim. Agora, se você não consegue me ver pessoalmente, não tem problema. Medite no impessoal, na luz suprema, na força universal. Tá tudo bem. Só que enquanto você faz isso, tenha atitudes pragmáticas de uma abordagem altruísta com a humanidade. Seja gentil, seja compassivo com a humanidade, seja tolerante, assim, ofereça o seu melhor para educar e evoluir a humanidade. Seja altruísta, tenha compaixão. E não tem problema, você pode meditar no que você quiser, num totem, numa flor voando, num pássaro pousado numa árvore, num rio cristalino descendo suavemente pelas montanhas, na luz do sol, no nascer, no pôr do sol, na luz universal. No que você meditar, isso é tudo bem, é uma opção sua, tá? Ok, faz como você desejar, né? Entretanto, tenha comportamentos altruístas, compassivos em relação à humanidade. Supere o seu egoísmo, a sua letargia pessoal. Ofereça algo. Saia do campo da lamentação, do egocentrismo, do eu estou sofrendo, todo mundo está fazendo maldade comigo, eu não suporto mais a vida, todos estão contra mim. Saia desse universo, lute contra essa força gravitacional que te puxa para baixo no seu chamado eu e olhe para o mundo. É a cura. Né? A nossa cura tem a ver com processos de compaixão, de altruísmo. Enquanto nós nos mantivermos presos no egocentrismo, a dor aumenta. E aqueles que quiserem fugir dessa dor terão que colocar o altruísmo ou a compaixão em prática. Não é só entrar aqui e sair aqui intelectualmente falando. Você tem que viver essa experiência. Se esforçar a fazer algo. Senão não sai da dor. Isso é real. Né? Então, passo a passo, né?
como Jesus costumava dizer no final das orientações dele, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja, né? E para nós aqui, que somos cabeça dura, quem tem juízo, siga. Porque senão fica tudo superficial. Nós vivemos no mundo dos espertos, nós somos descendentes dos espertinhos, e esse mundo é dos espertos. Por isso os espertos ficam aqui para nascer e morrer constantemente. O próximo é dos despertos. Esse é para os espertos. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, né, para se livrar dessa sina de espertinhos, e vamos oferecer realmente a nossa sinceridade, o nosso coração e a nossa força de vontade de forma prática na vida, para a gente superar as nossas, né, assim, mazelas pessoais, as nossas dores pessoais. É claro que tem certas dores que são dores reais, então a gente, né, tem que ser compreensivo conosco mesmos. Mas quando nós estamos fazendo truques psicológicos, a gente tem que saber e temos que ser honestos. Senão não há evolução. Ok? Muito bem, então seguimos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.